Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia, 8 horas e 36 minutos, essa é a sua Rádio Star News Santos, de Santos, litoral de São Paulo, para todo o planeta, 24 horas no ar. Obrigado para você que está na sintonia, aumentando a cada dia a nossa audiência. Os nossos números literalmente mostram que você está nos seguindo, está nos acompanhando com a boa música, com o entretenimento, com jornalismo, com prestação de serviço, direito do consumidor, seu pet, minuto do esporte, dicas de saúde, muita coisa que a rádio está trazendo, um novo conceito de rádio para você mesmo. Obrigado pelas palavras dos nossos queridos ouvintes. Hoje, quarta-feira, 23 de agosto de 2023, em verão brasileiro. Não, verão não, inverno brasileiro. Mas, se eu disser verão brasileiro, talvez muita gente diga, Eduardo, você tem razão. Hoje poderemos atingir a marca de 33,9 na capital de São Paulo. No Rio de Janeiro, poderemos chegar a 42 graus. Em alguns lugares do interior de São Paulo, há uma temperatura de 35 graus e meio ou 36 graus, e aqui na Baixada Santista a expectativa é que possamos chegar a 32 graus de calor, o que estabeleceria um recorde aí dos últimos 80 anos de calor. Para quem gosta de praia, uma boa, né? Mas para quem não gosta desse calor fora de época, realmente bastante apertado. Mas nem tudo é calor. Segundo o Instituto Climatempo, desta quarta-feira para amanhã, quinta-feira, propriamente dito no final da tarde, devemos ter uma mudança total no clima. Por exemplo, São Paulo, que pode chegar hoje a 35 graus, 34, vai a 13, poderá ir a 13 graus, com mudança de tempo, com frente fria chegando, e aí teremos um final de semana bem fresco, né? Bem para a época, para a estação do inverno de 2023. Hoje, várias datas, hein, a se comemorar. Dia do Folclore, Dia do Combate à Injustiça, Dia do Aviador Naval, Dia do Internauta, Dia Internacional de Lembrança do Tráfico de Escravos e da sua abolição. Então, olha quantas coisas a comemorar e também que estamos vivos, né? Então, é bem importante lembrarmos que nós estamos aqui para trazermos informações para os nossos ouvintes também. Sempre no oferecimento de Muniz Logística, soluções em comércio exterior, Forte Vistorias Automotivas, a sua melhor opção em vistorias, Eng Plus, construtora incorporadora, a qualidade faz a diferença, que apresenta também a Eng Live, construtora que traz o primeiro conceito smart de toda a Baixada Santista. Também Ronaldo Hammer, martelinho de ouro, Funilaria Pintura Express e também Polimento, Mecânica Eleomar, há 54 anos cuidando do seu carro. Tintas e tintas, vai pintar, é com Tintas e Tintas, a loja que mais entende tintas, e M. Rocha Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas desde 2001. Bom dia, Virgínia. Bom dia, um ótimo programa. Para todos nós, de olhos aí atentos, já mandou um abraço bastante apertado, caloroso, pelas palavras sempre de muita gentileza, nosso querido Antônio Sanches do Guarujá. Bom dia, eles aqui no Guarujá, calor impressionante, Eduardo. Aqui dá para ir para a praia e torrar, porque o calor e o sol está muito forte. Em relação aqui à segurança, continuamos vendo muitas viaturas de polícia e, quiçá, continuasse assim o ano inteiro. Vamos discutir esse assunto aí em breve aqui no nosso programa também. Pegar o bom dia dos nossos convidados, vocês estão aqui conosco, um deles, inclusive, eu tive vários ouvintes aqui de Santos e de vários pontos do país, por se tratando do PROCON. Aí quando você fala assim, 1, 2, 3, bom dia, Ronaldo Ferreira, coordenador do PROCON, já me remete a 1, 2, 3 milhas, né, viagens, e aí a pessoa fala assim, não, aqui esse pacote está interessante, mas hotel barato, passagem barata, o voo barato, e o barato muitas vezes, meu querido Ronaldo, sai caro. Bom dia, Eduardo, Virgínia na produção,
ao meu amigo aqui do lado que você apresentará, né? Você já é um apresentador nato, fique à vontade. Maurício Franco, Pronto. consultor financeiro, especialista, homem de uma Isso. trajetória muito interessante na administração pública, fui secretário aqui de finanças da nossa cidade, desse grande orçamento daqui da cidade de Santos, né? E uma trajetória também no sistema financeiro e continua atuante aí, né, Maurício? Com certeza. E meu bom dia especial a todos os amigos que nos acompanham aqui na Star News. O fato que você já anuncia na abertura do programa, meu caro Eduardo, com relação a 1, 2, 3 milhas. Eu dizia que isso era quase com a morte anunciada há um tempo. As promoções que eles fizeram, notadamente nesse período de setembro a dezembro, começava a chamar a atenção. Nós só que não esperávamos até, foi uma surpresa desde já ter anunciado que não teria condições de arcar com os contratos assumidos. Vamos falar aqui de contratos, porque na medida em que você adquire qualquer pacote daquele, seja de qualquer maneira, seja no seu cartão de crédito, seja no Pix, seja de qualquer operação, você elaborou um contrato. E esse contrato já foi anunciado que não será cumprido. A 1, 2, 3 já deixou isso muito claro que não será cumprido. Vamos falar ao longo do programa as propostas deles, o que pode ser feito e quais as expectativas que se tornam em torno desse episódio. Muito bem colocado, e onde está o nosso direito? O direito do consumidor, por exemplo, né? Mulher perde praticamente R$10 mil após a 1, 2, 3 milhas suspender pacotes. E como muito bem disse o Ronaldo Ferreira, ela já previamente avisou que não pagará, não reembolsará, né, vários dos pacotes foram negociados. E para piorar a situação, você lembra bem, né, Virgínia, da Booking.com? Ontem também foi aí diagnosticada a empresa como uma empresa que está a caminho da falência, pois não tem pago hotéis, flats, empresas aéreas e pacotes promocionais, nenhum atendido. Então, olho aberto aí. Se o Ronaldo Ferreira está em cima dessa questão dos direitos do consumidor, o nosso outro convidado é gestor em finanças, vai dizer como é que a gente não joga dinheiro fora, principalmente na hora de viajar. Até porque viagem tem que ser algo que seja prazeroso e nos tire da tensão, e não nos coloque em mais tensão. Bom dia, meu querido Maurício Franco. Francamente, brasileiro sofre, viu? Aí é arcabouço fiscal, é reforma tributária, vou viajar para esquecer de tudo isso, quando voltar já está tudo votado, aí ele não sai daqui, ele não consegue viajar, Maurício. Bom dia. Bom dia, Edu, prazer estar aqui. Prazer é nosso. Bom dia, Virgínia. Bom dia, meu querido amigo Ronaldo, que já fazia um tempo que eu não via. Prazer estar aqui fazendo esse programa juntos. Você trouxe o cara certo do dia certo, né? Ou nos dias certos. Porque Nada é por acaso. Nada é por acaso, com certeza. Essa questão da 1, 2, 3 milhas já vem ocorrendo nos últimos dias, mas como nós comentávamos, um bom dia especial também aos nossos espectadores, ouvintes, toda... A Amélia Natali, aqui, ela está mandando bom dia de Jundiaí, dizendo que Jundiaí já está um forte calor. Bom dia para nós e parabéns pela programação da rádio. Obrigado, Natália. Obrigado aí. E o Maurício com a palavra. Então, e aí, esse é um dos assuntos aí, mas não, 1, 2, 3 milhas não é o único, né? Nós estamos numa semana bastante agitada. Ontem tivemos aí a votação do texto base de algumas emendas do arcabouço fiscal, importante para o país. Custa um pouco, né, para o governo, principalmente, mas, enfim, são pontos aí que a gente tem, que estão ocorrendo, a gente está aí para conversar. É um prazer estar aqui mais uma vez, Edu. Vamos falar muito, né? E na primeira votação, os deputados haviam acolhido aí parte das mudanças feitas no arcabouço fiscal. O placar havia sido de 379 votos a favor e 64 contra. Ontem, já essa mudança foi o contrário, né? Os que não queriam o total de mudança, 423, e aqueles que acabaram confirmando no sim, 19 e 2 abstenções. Vamos falar muito sobre isso, que o Congresso aprovou ontem ainda o novo arcabouço fiscal e pondo fim aí ao teto de gastos. O plenário vai analisar ainda alguns destaques que podem mudar alguns trechos pontuais do texto. Mas é importante frisar que a Câmara aprovou o arcabouço fiscal sem aquela emenda que o governo queria com muito carinho, passava a mão, tentava massagear, mas me parece que o senhor Arthur Lira continua sendo um bom treinador e ele consegue passar, né, os seus ensinamentos a todos os deputados, ou na grande maioria. E ele segura aí, né, nas cordas todas as suas possibilidades de manter o que ele queria. E parece que ele vai coordenando bem, né? Nós tivemos aí nos últimos dias, a gente vai no intervalo, mas antes um pitaco de cada um,
uma fala um pouco desconexa do Fernando Haddad, dizendo que havia muito poder nas mãos do presidente do Congresso, em detrimento até do Senado, mas me parece que nada como a experiência de uma pessoa que está na política há muito tempo, como o ex-governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, que no sábado e no domingo fez afagos a Arthur Lira, dizendo que é um grande político, tem se segurado com mãos fortes, mas com muita galhardia, mas muita sapiência, né? Essa questão de todo um Congresso. Nós temos lá, na sexta-feira, estivemos aqui com o deputado federal Alberto Mourão, e dizia assim, Eduardo, nós temos uma frente de um lado, uma frente do outro, nós temos um centrão ali no meio, que na verdade, três partidos, mais a frente evangélica que está ali, mas quando nós percebemos que as coisas acabam sendo ditadas, principalmente, até ele lembrou aqui o discurso do Romeu Zema, Norte e Nordeste, como eles são fortes, como eles são unidos e como eles acabam fundamentalmente aprovando ou não aprovando. E fica muito claro, né, Ronaldo, que o Arthur Lira tem isso nas mãos, consegue trabalhar bem, tem se mostrado muito ativo nisso e com muita inteligência ele tem aprovado o que quer na hora que quer. O protagonismo do legislativo ele é fruto da nossa própria estrutura de Estado, né? Eu costumo dizer sempre o seguinte, tudo que está ali está na Constituição Federal. Você não muda o papel do legislativo, está ali. Ele não tem ultrapassado aquilo que são os seus limites constitucionais da sua atuação. Isso é fruto histórico. Nós preparamos uma Constituição Federal no Brasil, quando se elegeu a Constituinte em 86, e os trabalhos constitucionais e regimentais que foram conduzidos na sua expressiva frente com Afonso Arinos, do ponto de vista da estrutura, Bernardo Cabral, e no fronte disso daí estava uma grande liderança, que era o senador Mário Covas. Sim. E foi-se construído um projeto de uma Constituição parlamentarista, no primeiro regimento que foi discutido. Em novembro, onde você inicia, esse é um assunto para a gente falar outro dia, Exato. Quando você tem o advento, de fato, de um centrão que é formado e que cria o segundo regimento, isso em novembro de 87, ele vai criar o segundo regimento da Constituição. A partir dali, você tem uma mudança de rumo e você mantém, o centrão trabalha, é um outro centrão que surge na época. Sim. Ali, mas é a figura, e esse nome centrão surge ali na Constituinte ainda, e dá muda essa rota, e nós mantivemos um sistema presidencialista, muitas coisas foram modificadas do texto original, né? E nós caminhamos para um presidencialismo. Então, hoje, o cientista político Sérgio Abrantes, logo depois do início dos anos 90, ele classificou o nosso presidencialismo, né, de um presidencialismo de coalizão, devido a esse papel e essa força que é dado ao Poder Legislativo. Não há um presidente da República, não há, aliás, nas assembleias legislativas, por serem menores, vamos dizer assim, a possibilidade de um governador trabalhar melhor o seu alinhamento com o Legislativo, ele é muito melhor, vamos dizer, diferentemente de um Brasil que, como você citou, e como o prefeito Mourão, o deputado, disse aqui no seu programa, esse regionalismo ele é muito evidente, muito forte, que o Brasil é um país de dimensões continentais, né, de uma cultura multifacetada, de uma economia também muito distorcida, muitas vezes, os seus equilíbrios econômicos, e às vezes há uma crítica do Sul devido a aportes que vão para o Nordeste, quer dizer, que dizem como a infeliz fala do Romeu Zema, né? No mínimo, talvez ele quis falar uma coisa, disse outra, mas que foi infeliz. Mas do ponto de vista, o arranjo político se dá no Legislativo, e você não pode fugir disso. E quando você tem isso, você também não pode passar a margem, que o Arthur Lira, ele tem se mostrado e tem se consolidado como uma grande liderança política dentro do parlamento, né? Quando você tem a formação dos blocos políticos, essas formações do blocos, elas estão muito mais dentro de uma situação interna corporis do Congresso, da Câmara dos Deputados, do que necessariamente do jogo político como executivo, que passa pelos interesses de mantença de um status dentro do próprio Congresso, que é a força política conduzida pelo Arthur Lira. Nisso, ele já está olhando a sucessão dele lá à frente em 2026. Eu vou deixar só o comentário do Maurício, depois a gente vai ao primeiro intervalo, mas como o Ronaldo, com muita sapiência, que é normal ele colocar aqui, já que ele falou em bloco, o bloco 1
o primeiro bloco, a Câmara acolheu parte das mudanças feitas no texto. Essas alterações isentam o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, e o Fundo Constitucional do Distrito Federal de seguir as regras do arcabouço. Com isso, os gastos do Fundeb e do Fundo Constitucional não precisarão estar limitados à nova regra fiscal. O Ronaldo acabou de colocar agora os blocos. Esse é o bloco número 1. Sim. É que ele voltou do Senado um pouco diferente, né? Especialmente com duas emendas aí que foi colocado, não só em relação à emenda do governo, que você comentou, chamada emenda Randolph, né? Que permitia maior flexibilidade do governo em relação à questão de gastos já em 2024, e também uma proposta de deixar fora do teto gastos com ciência e tecnologia, né? Essa ciência e tecnologia foi derrubado, a emenda do governo, a emenda Randolph, também foi derrubada e foi mantida do Fundeb e a, como você acabou de citar, e a do Fundo Constitucional do Distrito Federal. Isso foram Após o intervalo, eu vou dar bloco 2, eu vou passar aqui para a gente comentar em cima o que aconteceu, e já tem gente aqui, a Ana Cláudia Ribeiro, né, do Embaré, dizendo o seguinte: bom dia a vocês, que bom ver alguém do PROCON, pois tentei falar com o PROCON, no caso o de São Paulo, e aí, Virgínia, na aquisição de ingressos para o show do Paul McCartney, e quebrei a minha cara. Olha, daqui a pouco a gente vai perguntar, inclusive, aqui para o Ronaldo Ferreira, mas é uma questão que a gente vai responder depois. Mas o Maurício continuava no seu raciocínio. Então, e aí, isso que voltou agora, na verdade, ontem também, além de ter sido mantidas essas duas emendas em relação ao fundo do Distrito Federal e aos gastos do Fundeb, também foi aprovado o texto base, né, e está indo para a sanção agora, da substituição, né, do novo regime fiscal, substituindo o teto de gastos. Isso é importante, né, porque, na verdade, também tem todo um contexto que está ligado à questão da LOA, né, da Lei de Orçamento Anual 2024. Né, então, teria que haver uma definição dessa questão do teto de gastos também, porque ela tem ligação direta com o orçamento do ano que vem. Agora, em relação ao que o Ronaldo explanou muito bem, aí, puxando até um histórico da questão constitucional, como isso foi ocorrendo, e eu uso muito essa expressão, né, do presidencialismo de coalizão, né? Ou, sendo um pouquinho mais cru na afirmação, o executivo fica muitas vezes refém do legislativo. Sem dúvida. Né? E, na verdade, essa construção toda foi feita assim, é um regime presidencialismo, mas com pé no parlamentarismo também. Essa construção toda, na minha opinião, Ronaldo, até demorou para o próprio legislativo entender o poder que eles tinham. Estaria eu errado, Maurício, em afirmar que, male, o Arthur Lira seguiria como primeiro-ministro? Olha, não com as atribuições legais e amplas. Claro, não de direito, mas de fato. Exato. Né? Talvez sim. Mas, de qualquer maneira, o que eu queria chamar a atenção é que quando eu lembro daquela questão dos anões do orçamento e daquela eleição daquele deputado, que me fugiu o nome agora. Severino Cavalcante, obrigado, Severino Cavalcante. Ali, para mim, foi meio que assim, quando o Centrão percebeu como é que esse arranjo todo constitucional poderia favorecê-lo. E aí a gente começou a ter presidentes da Câmara meio que primeiro-ministro, como você acabou de brincar, e que não é uma brincadeira, é um negócio meio sério, fazendo esse papel. Né? Porque o Rodrigo Maia também foi muito forte, o Eduardo Cunha também foi muito forte. Então, a gente tem, pelo menos talvez das últimas 4 ou 5 legislaturas, né, em termos de presidente de Câmara, a gente tem figuras muito fortes, justamente porque o arranjo permite isso. E a diferença aí, eu tenho percebido, inclusive o próprio Alberto Mourão na sexta-feira comentava, o Rodrigo Maia, ele ia para o embate, ele brigava, ele se expunha. O Lira, ele isola. Quando ele percebe que aquele cidadão quer criar casca ou quer criar, ele isola esse cidadão. Ele tem uma tática, uma técnica diferente. O Rodrigo Maia é muito para o embate, né? Se desgastava frente ali ao próprio parlamento. E parece que essa postura, e acho que o Ronaldo já matou a charada e o Maurício já pegou também, nada como pensar no futuro, né? Exatamente. Então, tem uma coisa importante também, que você citou, o Ronaldo também comentou, que é a capacidade de articulação do Nordeste, da classe política nordestina. Muito forte. Até pela quantidade de estados, são estados de modo geral menores, tirando talvez Bahia e Pernambuco. Mas que formam bancadas muito fortes. Exatamente. Numericamente e qualitativamente também, né, em termos de participação mesmo. E esse tipo de situação, do andamento dessa questão, Maurício, você acaba tendo... Maurício, o relator, o cajado é na Bahia. Exato.
Mas deixa eu Exatamente. só interromper o Maurício, você que entende muito de dinheiro, mais do que jornalista só fala de dinheiro, mas não entende nada. Assim, eles não têm o orçamento, né, nessa participação da nação tão forte, mas eles conseguem muitas emendas, eles se juntam e essas emendas acabam salvando, em grande parte, os estados do Norte e do Nordeste. Pois é, mas na prática, e essa é a grande questão, essa Sim. é a grande razão das negociações todas, eles acabam tendo orçamento via emenda. Exato. Né? Emenda. E eu particularmente, até vou falar uma coisa que talvez seja polêmica, eu acho, assim, eu fui secretário de Finanças 4 anos, estive no setor público, eu acho que essa questão de emenda para o Legislativo é um negócio meio diferente que tem no Brasil. Sim. E esse diferente aí eu estou sendo... Suave. Suave. Por quê? Porque, na verdade, quando você faz essa transação de emenda, você como executivo, você é um prefeito, você é um governador, ou você é o presidente, você foi eleito para aquilo. Exato. Quando você é um deputado federal, um deputado estadual ou um vereador, você é eleito para aquilo, ou seja, para o papel legislativo. Parece que eu estou falando óbvio, mas às vezes o óbvio tem que ser dito. Então, isso não significa ter orçamento para utilizar. Né? Por quê? Porque isso é competência de quem foi eleito para aquilo. E aí o que acontece? O que nós estamos vivendo hoje é um limite estratosférico Sim, desse tipo sim, de atuação. sim. Né? Esse protagonismo foi sendo dado principalmente na fragilidade do Executivo. Sim, porque, por exatamente. exemplo, na questão das emendas, a emenda impositiva ela passou a ser no governo Dilma, no momento de fragilidade do governo Dilma. Passou-se as emendas impositivas. Eu vou pedir só licença de vocês ao nosso primeiro intervalo, Virginia. A gente vai voltar e mergulhar nesse e outros assuntos também. Já mandando bom dia para o Ricardo Alves, do Embaré, para o Nilmar Santos, que é de Santa Catarina. Ele sempre manda aqui umas mensagens, hoje não tem mensagem. A Lohane Guilherme, a Cristiane Santos da Praia Grande, o Wilson Vander do Marapé, a Mari Ribeiro de Praia Grande, a Neide Ribeiro de São Carlos, dizendo que o interior está um calor, não vou nem usar o seu termo, que senão sai do ar. A Cleide Miranda de Porto Alegre, Rodrigo Stefani, São José do Rio Preto, dizendo o seguinte: vaquinha e boi aqui estão debaixo da árvore, para ficar na sombra. Você vendo que o calor está pouco, né? A Selma Cristina do Espírito Santo diz o seguinte, né? O Brasil, cada ano que passa, continua o mesmo. A gente só vê aparecer novos nomes para quererem se formalizar candidatos à presidência. Pode ser. O Carlos Eduardo Seixas, de Campinas, dá bom dia, dizendo o seguinte: vocês falaram ontem de moradores de rua, ontem até um ouvinte aqui da nossa região, Campinas tem mais moradores de rua hoje do que vereadores e também representantes públicos. Porque o que tem de morador de rua, pode contar, passam de 3.500 moradores de rua. Está difícil lá também, hein? A Gabriela Moraes, de Navegante, Santa Catarina, o Paulo Henrique da Vila Valência, em São Vicente, o Cláudio Quirino, da Zona Oeste, em Santos, um abraço aí, e a Patrícia Guzmão, lá do Estuário, né? Manda um abraço para o nosso querido Cláudio Zaidan, lá em Uberaba, Minas Gerais, da Rádio Bandeirantes, nosso amigo e acompanha nosso trabalho. Também ao nosso querido Rogério Perim, lá em São Bernardo do Campo, e a gente volta já, Virginia. Diga. Marcos Muniz, bom dia, excelente programação. O arcabouço é um cheque em branco? Pergunta. Para o governo gastar sem controle e sem meta. Vai ficar aqui para a volta no intervalo, então, Maurício e o Ronaldo responderem se o arcabouço fiscal é um cheque em branco para o governo, se não é, né? Até porque nós fomos do bloco número 1 e o bloco número 2, né? Segundo bloco, né? Os deputados derrubaram um artigo que permitia ao governo enviar na proposta do orçamento para 2024 o valor das despesas, considerando a projeção da inflação até o final do ano. Na Câmara, contudo, o líder do governo, José Guimarães, do PT do Ceará, ele defendeu a retirada do artigo para honrar um acordo com líderes partidários. Lá vem os acordões, hein? Na prática, isso abriria um espaço fiscal de até 40 bilhões de reais para o Executivo gastar no próximo ano. Essas despesas, contudo, estariam condicionadas, ou seja, precisariam ser aprovadas pelo Congresso. A gente vai ao intervalo, na volta o Maurício Franco, doutor Finanças, e também o nosso Ronaldo Ferreira, vai comentar aqui sobre o nosso direito, né? O direito de ouvir e esperar o que vai acontecer com esse arcabouço fiscal e também as questões aí envolvendo o PROCON, né? PROCON, que é uma entidade tão importante para defender o direito do consumidor. E eu vou dar só a dica, né? A Ana Cláudia perguntou, Virginia, acho que o melhor caminho para adquirir ingresso é ir ao local que vai ter o show e adquirir lá. Ela falou se é confiável via Google. Não, não é confiável. Via Google tem dado golpes. Outro site de venda de ingresso, daqui a pouco eu vou perguntar para o Ronaldo. Se não for a empresa patrocinadora do evento, a organizadora, fuja. O Ronaldo vai explicar isso.
e aí depois você vira assunto para o PROCON. Eu volto já. Saí daí não, às 8 horas e 59 minutos. E um abraço para o nosso querido Marcos Muniz, né? Marcos Muniz, que está sempre com a gente aqui, esteve na última sexta-feira. Ele que é o CEO aí da Muniz Logística Soluções e Comércio Exterior. Está aqui, ó, na minha mão. Ó. Você que é empresário, quer importar e exportar, não perca o seu tempo. Acesse esse QR Code aqui. Ó. É só você acessar emunizlogistica.com.br, acessa esse QR Code. Você tem tudo em logística. Na hora que você vai definir lá qual o melhor modal que você vai usar, o valor do frete, tudo que você precisa saber, a Muniz tem para você com uma equipe profissional. Não perca seu tempo. Eu volto já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Modo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 322383. 322383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além terceiros que vendem acima do preço oficial. Já estamos de volta aqui às 9 horas e 3 minutos. A gente conversava aqui no intervalo. O intervalo é muito bom também. O Ronaldo está me comentando aqui e a gente percebeu isso.
Quando os ouvintes, aí, vários ouvintes, né, muitas pessoas estão comentando aqui, não somente da região, mas de outros estados também, a aquisição de ingressos aí para show de grandes artistas, né? A Taylor Swift começou, tivemos agora mais recentemente Paul McCartney, também Andrea Bocelli, né, que primeiro começou com um nível de ingresso muito caro, teve uma redução, mas muita gente dizendo o seguinte, que foi tapeado, comprou ingresso por uma plataforma e até agora não viu nada do ingresso. Então tem que tomar muito cuidado. Eu vou repetir, o Viagogo que muita gente está mandando, eu não recomendo. Várias pessoas que nós ouvimos aqui fizeram aquisição, gastaram mais de R$1.000 e não viram nada. Nada, nada, nada. Mas eu tenho um recado para vocês e, olha, não é só no inverno, viu, gente? Estamos vivendo um veranico, um verão fora de época, mas a Prefeitura de Santos é uma mensagem importante para todos nós. Nós que moramos em Santos, nós que passamos por Santos, você que é turista que vem para a Baixada Santista e vem para Santos. A Prefeitura de Santos precisa da sua ajuda para transformar vidas. Não dê dinheiro a pessoas em situação de rua, jamais. Faça a sua parte, ligue 153. Por quê? Dessa forma, os agentes da saúde poderão abordar essas pessoas em situação de rua e iniciar um trabalho de reintegração delas à sociedade. Como funciona? O município oferece abrigo, alimentação, higiene, programa de capacitação profissional, recâmbio e diversas ações que resgatam o quê? A autonomia dessas mesmas pessoas que estão abandonadas aí pela sociedade. Lembre-se, por trás de cada uma dessas pessoas em situação de rua existe uma história. E com a união do poder público e da população, nós podemos fazer com que essas histórias tenham um final feliz. Então, lembre-se, quer dar lá uma água, quer dar lá uma comida, alguma coisa? Tudo bem, faça a sua parte, mas não dê dinheiro. Esse dinheiro vai parar no mundo das drogas, vai parar nas bebidas. Não é isso que a Prefeitura de Santos e nós, moradores, queremos. Então, ligue 153 e ajude, que é tão importante, né, Ronaldo? Nós entendemos que essas pessoas merecem ser bem tratadas, mas não é a troco de um dinheiro aqui, um dinheiro ali, porque a gente sabe que na rua esse dinheiro ele não para em lugar bom. Infelizmente, às vezes é direcionado para a dependência química das pessoas, né? Que é o grande número de moradores de rua, infelizmente, são dependentes de algum tipo de drogadização, seja do álcool ou de qualquer outra natureza. E depois eu vou até comentar isso também no programa, já que o Ronaldo abordou, nós tivemos nessa semana na Câmara Municipal de Santos uma audiência pública capitaneada pelo deputado estadual Paulo Correia, onde trouxe aqui, inclusive, o comando da Polícia Militar, traçando aí alguns números importantes, e lembrando, né, a Baixada Santista, segundo a própria Polícia Militar, tem aí 16 pontos que poderiam ser classificados dentro dos números da Polícia Militar como cracolândias, de 7 cracolândias, 16 biqueiras, pontos, né, com mais de 300 drogados e pessoas que são viciadas. Por isso, uma atenção total da Polícia Militar. Vários ouvintes aqui já perguntaram, poxa, eu tenho aqui o Paulo Sintra, ele diz o seguinte, por que Praia Grande foi apontado como uma cidade com o maior número de biqueiras, né? Foi detectado, e pelo mapeamento da Polícia Militar, Paulo, e também da Polícia Civil, 4 pontos muito consistentes de venda de drogas em Praia Grande. Por isso, a atenção da Polícia Militar e também do Poder Público. Isso depois a gente vai comentar também. Mas, na volta desse segundo bloco, às 9h07, estamos aqui com o Ronaldo Ferreira, coordenador do Procon Santos, e com o Maurício Franco, gestor em finanças, ex-secretário de Finanças do município de Santos, e está todo mundo preocupado, né? Quando te fala em arcabouço fiscal, claro que a população fala, isso aí não vai mexer com a minha vida. Mexe, de alguma forma mexe. A gente não está falando definitivamente da reforma tributária, mas o arcabouço é aquilo que o governo vai poder versar como recurso, vai poder gastar, e é aquilo. Quando falta, falta para todo mundo. Quando sobra, só sobra para o governo, não sobra para nós. Então é importante. E aí fica aquela questão toda, né, Ronaldo e Maurício? O que a gente pode depreender, o que a gente pode esperar? O empresariado muito preocupado, eu vi uma fala da Luísa Trajano, e citando que cada vez mais grupos empresariais estão sofrendo, que a questão tributária no Brasil é muito inconsistente, essa insegurança tributária junto com a fiscal tem deixado vários grupos aí em situações difíceis. Agora, o arcabouço fiscal é um regulamento que o governo precisa para o jogo do dia a dia, para ter recursos para fazê-lo. Agora, ontem nós tivemos essa aprovação, mas sabe-se que aqueles 40 bilhões que o governo queria ter na mão, com livre atribuição, não terá, não foi aprovado, não foi liberado. Qual é a sua versão, sua visão a respeito disso, Ronaldo? Vamos lá. Eu acredito que o arcabouço foi aprovado de forma equilibrada, do ponto de vista, inclusive, político. Vejam, essa emenda, chamada emenda Rodolfo, que é quase 40 bilhões, que davam ao Poder Executivo a possibilidade de utilizar-se desse recurso, vamos dizer assim, fora
do arcabouço, né, vamos dizer, do ponto de vista político, foi muito bem equilibrado. Por que razão? Porque isso pode ser discutido, e, aliás, o próprio relator do projeto, né, diz, olha, vamos tratar disso, e o Maurício fez aqui uma introdução a respeito, vamos tratar isso lá na lei orçamentária anual. Vamos tratar lá na LOA, lá a gente vai discutir isso daí melhor, porque é importante dizer que isso era condicionada. O governo fez o seguinte, ele falou, olha, eu preciso aqui de 40 bilhões, mas cada vez que eu precisar, eu vou mandar para vocês. Né? Ou ele condicionou a aprovação do próprio Congresso. Né? Então, por cautela, vamos dizer assim, o Congresso, ele entendeu o seguinte, não, acho que isso aqui, já que ela é condicionada, coloca isso na lei orçamentária anual. Agora, o que é importante? O mercado financeiro precisa dessa sinalização, até na questão, hoje, até o Banco Central, do ponto de vista da fixação das taxas Selic, do ponto de vista dos juros de mercado, precisava ter, porque qual é o problema? Isso é oriundo do quê? Do teto de gastos. O teto de gastos lá do governo Michel Temer, né, foi muito criticado. Ele foi muito criticado, mas ele era importante também dar essa sinalização, dizer o seguinte, olha, vamos gastar menos. Você não pode gastar mais, estou com o secretário de Finanças aqui do lado, você não pode gastar mais, você arrecada. Exato. E o grande problema do Brasil é que nós passamos a ter essa balança, nós estamos gastando mais do que nós estamos arrecadando. E aí vem uma outra questão que precisa ser encarada, o gasto público mesmo. Uma reforma administrativa é a outra ponta para reestruturar as finanças do Brasil. Nós temos a primeira fase da reforma tributária, ali, acho que isso é uma sinalização importante, precisa mudar, tem muitas coisas sendo discutidas ainda no Senado, inclusive a transição disso, de quanto tempo, tem vários detalhes, né? Nós temos o arcabouço e agora precisamos tratar da reforma administrativa. O arcabouço, eu acho que ele ficou equilibrado, porque esse teto já vinha sendo furado desde o governo Bolsonaro. Lá atrás, o governo Bolsonaro atravessou o teto, essa é a realidade. O teto, ele engessou também o executivo. Ele foi importante naquele momento, mas, ao mesmo tempo, principalmente despesas de natureza social, com um país tão desequilibrado como o Brasil, do ponto de vista entre a riqueza e a miséria, do ponto de vista daquilo que o Estado, dos programas sociais do governo, né, ele ficou muito travado. Então, tanto que no Bolsa Família, no Bolsa Família, no Auxílio Brasil, o Bolsonaro trocou para o Auxílio Brasil. No Auxílio Brasil, o governo Bolsonaro tem que fazer uma ginástica em cima do teto de gastos para poder pagar o Auxílio Brasil. Então, ele já vinha sendo desnaturado até por demandas de natureza social, principalmente na questão da Covid. Então, agora, no governo Lula, já teve essa sinalização de se criar uma nova... vamos dizer assim, seria um novo teto, vamos aspas, com uma outra nomenclatura, que é o arcabouço fiscal, mas necessária. E acho que o Congresso agiu bem. O arcabouço é importante, o Congresso politicamente agiu bem. Falou, olha, Executivo, eu estou te dando isso, mas essa emenda aqui condicionada, esses 40 bilhões ainda aqui condicionado, você tem que discutir isso lá na lei orçamentária anual. Eu deixei aqui no ar, né, a pergunta do Marcos Muniz, empresário da nossa cidade, já mandando abraço para todos nós. O Maurício Franco, você com a experiência, o conhecimento de cátedra que tem em relação a finanças é tão importante. A gente vai falar, por exemplo, o município, né, que faz parte do Estado, que está na União, mas é um cheque em branco, porque você tem uma substituição, não tem mais o teto de gastos, mas é um cheque em branco, você entende, como fez a pergunta o Marcos Muniz em relação ao governo. Qual é a tua classificação, a tua análise a respeito disso? Eu ia até, você recuperou a pergunta do Marcos, eu ia recuperar se você não tivesse feito. Aliás, um abraço ao Marcos Muniz. Bom, primeiro que é o seguinte, eu acho que um cheque em branco talvez seja um pouco forte, mas sem dúvida que há uma flexibilização em relação ao teto de gastos, né? O Ronaldo bem colocou aqui, o teto de gastos ele dizia basicamente o seguinte, você não pode gastar nada em termos reais em relação ao ano anterior, Sim. Você pode só pegar o que você gastou no ano anterior, aplicar a inflação e esse passa a ser o teu limite. O que, por si só, no setor público, e especialmente se considerando as imprevisibilidades que você tem, digamos assim, um cinturão de força muito poderoso, né? Então, havia muito essa crítica. Se eu não estou enganado, o governo Bolsonaro, em 3 anos, ele estourou 4 vezes o teto de gastos. Teve que ir ao Congresso para buscar autorização em relação a isso. É ok.
havia a questão da pandemia e a necessidade, que ninguém discute, da necessidade de gastar, especialmente para os programas sociais, sim, pelo impacto que a pandemia teve no setor econômico. Teve aquele programa auxílio emergencial. Exatamente, exatamente. Então, especialmente as classes mais baixas foram menos favorecidas, sim, também, né, por conta da pandemia. Agora, a questão de cheque em branco ou não, da flexibilização, o que é importante do teto de gastos, do novo teto de gastos, do novo regime fiscal, eu acho que arcabouço é uma palavra meio estranha, né? É verdade. É uma palavra feia. É uma palavra feia, é uma palavra muito feia, exatamente. Entendeu? É um novo regime fiscal, ele é importante, primeiro, para a sinalização para a sociedade. E quando eu digo sociedade, estou falando dos empresários, dos trabalhadores, do mercado financeiro, todos enfim, nós, né? Todos nós. É importante essa sinalização. Olha, o governo quer trabalhar com o controle das contas públicas, porque as contas públicas acabam impactando no dia a dia das pessoas, ainda que indiretamente. Então, esse é um ponto importante. O projeto que está aí do arcabouço fiscal, ele diz o seguinte, que você pode gastar, no máximo, o aumento das despesas que você teve do ano em relação ao anterior pode ser no máximo 70% do que você teve de aumento da arrecadação. Né? A partir de um ano 50%, depois 70%. Não, ele diz o seguinte, você pode gastar em termos reais, você pode gastar mais em termos reais, diferentemente do teto de gastos, pode gastar mais, e desde que o teu crescimento seja até 70% do que você aumentou de arrecadação. Desde que, assim, pode ser 0,6% até 2,5%. Ou seja, como regra geral, ele admite que você cresça em termos reais as suas despesas. E essa é a razão de muita crítica. Como que fecha a conta, Maurício? Então, o que fecha a conta fundamentalmente, e essa é a razão para a crítica 2, é o aumento da arrecadação. Então, quando você fala de aumento de arrecadação, você pode pensar em duas maneiras de aumento da arrecadação. Mas como é que você aumenta a arrecadação? Então, é isso que eu vou falar agora. Primeiro, você tem que ter autorização do Congresso para novos impostos, aumento da alíquota, enfim. Você tem que ter o legislativo na parar novamente, o que a gente sabe que não é fácil. Então, numa ponta eu gasto e na outra ponta eu cobro. Isso, exatamente. Então, a primeira questão é a seguinte, vou cobrar mais imposto, eu preciso de autorização legislativa, ponto. Segundo, eu aumento, o que é o melhor dos mundos para o governo, eu aumento a arrecadação por conta do aumento da economia. Cresceu o PIB, cresce a economia, eu aumento a minha base de arrecadação. Esse é o melhor dos mundos. Por outro lado, qual que é ou faz parte desse caldeirão de questões aí também, que é o seguinte, o governo diz o seguinte, se eu não tiver uma proposta de teto de gastos, o setor produtivo não entende que eu preciso definir claramente, mostrar que eu estou preocupado com essa questão, para que eu atraia mais investimento, para que o empresário invista com mais tranquilidade e tal. É preciso colocar isso. Só que, sim, para eu ter essa sinalização e ter efetivamente um diploma legal, né, como é a questão do que foi votado ontem, eu tenho essas questões para resolver. E tem um detalhe que também é muito importante, tem mais um detalhe que é importante. O governo está dizendo o seguinte, em 2023 eu vou ter um déficit de 0,5%. Né? Em 2024 eu vou zerar esse déficit, eu vou equilibrar então, entre receita e despesa eu vou equilibrar. Em 2025 eu vou ter um superávit de 0,5%. E em 2026, que é o último ano do governo Lula, eu vou ter um superávit de 1%. O que não é fácil. Desafio tanto, hein? Um desafio. Exatamente. Haja confiança. Exatamente. Né? Tem uma Considerando que a gente está partindo de um déficit, né, Maurício? Exatamente, isso que eu ia falar agora. Eu saio com menos e não com mais. Do jeito que a coisa está atualmente, de julho agora deste ano, do segundo semestre de 2023 até o final de 2024, a gente já tem um déficit acumulado, um buraco, vamos dizer assim, de 170 bilhões de reais. As famosas contas públicas. Exatamente. Então, você tem que resolver essa questão, e isso com essa aprovação. Então, não é só para fechar, não vejo que há um cheque em branco, mas há uma flexibilização, até em resposta ao que se colocava como crítica do teto de gastos. Me permita, para que vocês possam comentar, eu pouco vou falar aqui, inclusive mandar um abraço ao Alberto Ribeiro, de São Paulo da Pompeia, doutor Leal, manda sempre um abraço para a gente, preside a Associação Paulista dos Médicos Santos, bom dia, doutor Leal, a Cláudia Pisato, de Praia Grande, dizendo o alerta do Arthur Lira. Eu ia justamente comentar isso. O Arthur Lira tem feito comentários e ontem mesmo, ali a miúde, ele comentou o seguinte, agora, nessa questão do texto aprovado do arcabouço, não seria interessante também, Ronaldo e Maurício, pensarmos numa reforma administrativa, pensando em contenção de gastos também, até porque, como o Maurício muito bem colocou, quando você fala que as contas públicas estão aí, a gente sai, como você lembrou, Ronaldo, saímos com déficit, né?
e não com superávit, né? Pelo contrário, a gente tem que ter esse olhar. E aí é uma questão, quando a gente fala de promover uma coisa sem esquecer a outra, né, Ronaldo? Aliás, na minha fala anterior, eu já havia feito uma provocação a respeito dessa reforma administrativa. A reforma administrativa ela fez ser discutida ao longo de décadas. Sim. De décadas. Ela é muito sensível aos governos, porque ela mexe diretamente com as carreiras públicas. Isso é muito sensível. Nós tivemos já uma movimentação, um fato ocorrido ali com algumas reformas previdenciárias, principalmente na questão da inatividade, colocando uma nova massa de servidores que adentraram ao serviço público nos últimos anos, já numa condição já não mais de, quando da sua inatividade, receber o salário do dia, mas colocando algumas limitações. Então, isso do ponto de vista da Previdência, deu-se ali, buscou-se um equilíbrio, e se busca agora uma reforma administrativa para equilibrar essa despesa com o pessoal também. Não. Aí você tem a despesa com o pessoal, você tem a despesas ordinárias, a reforma administrativa, o foco principal seria a despesa com o pessoal, que é o maior custeio. Mas, ao mesmo tempo, você tem outras despesas também da máquina pública ali que podem entrar junto com essa reforma administrativa. Rever carreiras, né? Sim. Um dos grandes desafios é ver o que são carreiras de Estado, efetivamente, né? Rever alguns princípios. O fato é, você não vai mexer numa reforma administrativa com quem está hoje no serviço ativo, porque você tem uma garantia constitucional, que é o direito adquirido, onde o servidor público submeteu-se ao concurso público, uma prova de títulos, etc., tomou posse e entrou em exercício, ele entrogou do seu patrimônio jurídico aquela condição. Isso não pode ser modificado por uma reforma administrativa. Essa reforma administrativa ela vai chegar onde? Ela vai atingir aqueles que vão adentrar. Como na questão da Previdência, nessa massa recente já se entrou sob a nova regra previdenciária, diferente daqueles que entraram no serviço público há 30 anos atrás, vamos dizer. E também essa reforma, o que ela representaria? Representaria mexer também com alguns interesses agora, principalmente quem vai adentrar o serviço público a partir de agora. Mas seria uma sinalização, porque os recursos públicos, os investimentos, eles, via de regra, eles vêm até a longo prazo. Quando você pega um grande investimento, por exemplo, nós precisamos atrair investimento externo. O investimento externo ele vai a longo prazo. Esse a longo prazo representa como vai ser o comportamento das contas públicas, da política, a segurança jurídica dos contratos, da regra do jogo está bem definida para que possam os investimentos chegar de alguma maneira. Então, essa reforma seria uma grande sinalização, porque nós teríamos aqui uma reforma tributária definindo, enxugando a regra do jogo. Nós temos uma regra... a nossa questão tributária ela está muito com normas infraconstitucionais, tá? Infraconstitucionais, ela está muito baseada até em ordens de serviço, pequenas né, dentro da hierarquia das leis, normas jurídicas muito pobres, mas que impactam. Uma mera ordem de serviço, às vezes, da Receita Federal, da Previdência Social, ela impacta todo o ambiente de negócio. As obrigações acessórias. Exatamente, eu né? Aproveitar nessa sua fala, Honorica, até pegar a própria fala do Muniz, e eu tive o Paulo César Guimarães, ele é Águas de Lindóia e está em Santos, passando férias. Um abraço para você, Paulo César. Ele fez uma colocação em cima da fala até do próprio Maurício, como é a questão arrecadatória, o governo precisa arrecadar mais, né? E só lembrando aqui, que o Paulo César comentou, e aí eu havia até separado, isso eu coloquei ontem no contexto aqui do programa, que a taxação das offshores ficará de fora da MP, né, no caso do salário mínimo, o Arthur Lira comentou, né? E aí a gente tem que ter uma questão arrecadatória. Quando você fala em mudar regras, mas ninguém está falando que nós vamos tirar impostos. O próprio Lira Leocádio veio aqui e disse o seguinte, ó, não se engane, não se iluda, que não haverá uma tributação em uma ponta, na outra, nós vamos ter mais ou menos impostos. E aí a gente, por exemplo, o governo vai pensar em arrecadar. Na sua visão, Maurício, o que seria mais sensato, mais prudente para o governo fazer, porque senão ele resolve o problema dele e cria um outro, que é o problema para o empresário, o problema para o mercado, o problema para a população brasileira, né? E aí a gente sabe que aquela história que o Muniz citou, cheque em branco, é muito perigoso para qualquer um. Em casa você não vai dar, claro que até não vou nem usar essa figura, senão a dona Denise Covas me manda um míssil Tomahawk para cá. Mas você não vai dar um cheque em branco para a mulher em casa e falar, sai gastando à vontade, depois a gente vê como faz para pagar. Não vai fazer, entendeu? Sim. Mas o governo também não pode ter isso. Agora, como o governo vai promover essa arrecadação com essas mudanças todas? A gente está falando de arcabouço, mas daqui a pouco a gente já tem a questão
da reforma tributária, que é a ponta, é a outra ponta onde o governo vai arrecadar. E a gente vê o mercado, o pessoal da Faria Lima está com a antena ligada, a Luísa Trajano tem promovido vários encontros, a gente vê a quebradeira que está, recentemente a gente comentou do caso da Polishop, né? Muita gente diz, poxa, mas a loja fechou, eu comprei um produto, como é que faz agora? Não fecharam todas, mas como é que funciona, Maurício, isso para essa arrecadação? O que é mais palpável para o governo? Eu acho que, como eu comentei antes, o teto de gastos ele sempre foi muito engessado. E ele teve muita crítica, não só do governo, dos últimos governos, do Temer para cá, mas também de todo o setor produtivo, enfim, da sociedade como um todo. Então, essa flexibilização do regime fiscal que está em votação, do novo regime fiscal, ele está querendo dizer o seguinte, olha, eu estou reconhecendo que eu posso ter um gasto em termos reais, ou seja, gastar mais do que eu gastei no ano passado em termos reais, mesmo descontado a inflação. Então, eu estou trazendo para uma situação de fato, né, ou de direito, né, no meu dia a dia, o reconhecimento de que isso pode ocorrer. E, agora, isso está ligado à questão do aumento da arrecadação, entendeu? Então, assim, tudo bem, é uma flexibilização maior, sim, e eu acho que essa é a preocupação de muita gente que critica, talvez essa questão de poder gastar em termos reais seja a base da crítica que o Marcos está colocando aí, mas, de uma certa maneira, dizer o seguinte, já que isso ocorre mesmo, eu preciso justificar essa maneira, justificar isso. Agora, é importante que você ter uma regra para que, especialmente investidores, se sintam confortáveis com isso. Fala assim, não, isso vai ocorrer efetivamente e vai ocorrer na medida em que houver, esse aumento vai ocorrer na medida em que houver um aumento maior da arrecadação. Agora, eu queria lembrar também, Edu, o Ronaldo cita aqui a questão da reforma administrativa, nós temos também a reforma política, e essa é mais difícil ainda, né? Porque quem está lá não vai querer mexer no status quo atual. Mas, e lembrar também o seguinte, ainda em reforma tributária, nós estamos falando essa reforma tributária que está aí, o foco dela é o consumo, né? Na verdade, quando a gente vai falar em reforma tributária hoje no Brasil, no sentido mais amplo, eu tenho que falar em reforma tributária sobre renda, sobre patrimônio. Sim. E que já começou-se a falar disso, mas me parece que por um posicionamento do próprio ministro da Fazenda, falou assim, não, vamos resolver o imbróglio do consumo primeiro, que é o problema maior, não é? Em termos aí da questão... Somente o ICMS, né? Principalmente o ICMS, que é o pior tributo em termos de organização, de legislação, o pior tributo, ninguém fala disso. O pessoal fala muito de ISS, que está com as prefeituras e tal, mas o ICMS é o pior tributo, né? Então, a gente tem que temos que encarar para o Brasil se modernizar, crescer, enfim, possibilitar o crescimento, várias reformas, como foi citado aqui. E então, só queria lembrar exatamente isso, que a reforma tributária, ela não se encerra agora. Ô Maurício, só para você falar esse semestre, até a gente passou uma experiência agora, a gente está tentando ter uma resposta, você faz uma aquisição de um produto, de repente você percebe que esse produto foi taxado para você liberar o produto no ICMS. Aí você percebe, esse semestre foi definido lá em 17% do valor final. Aí há uma cobrança de 19,5%. Peraí, mas é 17, tem 19,5%. Aí você tem 2,5 pontos percentuais a mais. Essa questão do ICMS, não seria um ICMS no Brasil inteiro? Não podemos ter um regramento do ICMS único em todo o país, para que nós pudéssemos ter ali uma inteligência na arrecadação dos estados e não despertar essa selvageria que até alguns governadores têm dito. O Ronaldo Caiado recentemente falou, peraí, mas virou uma briga, né? Eu crio um ICMS aqui, eu incentivo. Aí o outro vem e baixa lá, 4, 5 pontos. Guerra fiscal. Guerra fiscal. Eu ia chegar lá. Aí a guerra fiscal não é bom para ninguém. Sim, isso deve se resolver, porque a proposta, o que ela fala, a proposta da reforma tributária? Ela diz o seguinte, está criado a contribuição sobre bens e serviços, né, que é a contribuição são os federais, Os né? federais. Federais, o PIS, COFINS e IPI. Isso aí eles vão virar contribuição sobre bens e serviços. E o imposto sobre bens e serviços é o que vai pegar o que seria hoje o ISS e o ICMS, ou seja, um tributo municipal, ISS, com tributo estadual, ICMS. Isso vai juntar tudo num só e vai virar um imposto sobre bens e serviços. Então, essa questão da uniformização ela está atendida. A questão tem muita coisa que vai depender de lei complementar para resolver na reforma tributária. E uma delas super importante é a questão de quanto que é essa alíquota, né? Hoje, a reforma tributária está em discussão no Senado e está sendo colocado o seguinte, tem alguns grupos de despesas que estão lá, alguns grupos de despesas não, alguns segmentos econômicos que terão tratamento diferenciado. Por exemplo, saúde em questão de ter 50% da alíquota principal do IVA, né, do Imposto de Valor Agregado.
E está essa discussão, quantos segmentos estarão fora, ou que terão uma tarifa reduzida. Quando essa tarifa não, perdão, com alíquota reduzida. Quanto mais você aumenta esses segmentos que terão uma alíquota reduzida, mais você tem que aumentar a alíquota geral do IVA. Então, recentemente, o ministro Haddad disse o seguinte, olha, do jeito que a gente fez a proposta, o nosso IVA seria de 24,3%, 24,7%. Se o Congresso Nacional definir, com o que está em votação no Congresso, aumentando a quantidade de segmentos que terão uma tarifa diferenciada, uma alíquota diferenciada, portanto, uma alíquota menor, esse valor do IVA vai para 27 qualquer coisa. Para o imposto geral, o IVA geral de 27, ele é muito alto. Sim. Ele é muito alto. Sim. E provavelmente ele vai acabar impactando no aumento da carga tributária, o que ninguém quer. A média internacional é de 25. 25. Eu vou ao intervalo, mas anteontem, hoje é quarta-feira, o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, definiu, ele foi claro no objetivo de dizer o seguinte, a gente ficar de olho, né? Ele citou que o governo praticamente está jogando a toalha sobre a questão da inflação, na meta dela, o que o governo tem que posicionar, mas ele mantém a previsão sobre a queda da Selic. Ele acha que a área econômica do governo tem que avaliar e reavaliar esse repique dos últimos dias, né, levando em consideração esse índice de 0,5. Né? Ele diz, podemos manter a meta, mas de olho na inflação. Se o governo não balizar isso, não pautar, o Banco Central ele não pode ficar à mercê disso. E uma outra questão que a gente vai dar a volta do intervalo, também tem várias pessoas, eu peguei aqui do Paulo César. Paulo, você perguntou a respeito, nós vamos passar assim, nessa parte final agora do programa, para o Ronaldo Ferreira, ele está citando aqui, ele e a família dele aqui, 3 ou 4 pessoas da casa dele, mais alguns parentes dele aqui de Santos e São Paulo, fizeram compras pela 123 milhas, já pensando no final do ano, né? E ele está tentando contato com a empresa e nada. Ele só recebe um e-mail dizendo o seguinte, para ele aguardar que a empresa vai se manifestar em relação a isso. Mas pelo que ele ouviu e tem lido na imprensa, e agora está ouvindo a gente, obrigado, viu, Paulo? Está trabalhando, está ouvindo. Ele diz que o que ele ouviu não é nada agradável, que tudo que já foi pago não será ressarcido, a empresa não fará isso, e a empresa vai estudar a melhor maneira para tentar atender. Mas o mercado tem dito que tanto a 123 milhas, a Urb, que já foi, e a Booking, não ficarão no mercado nos próximos meses, né? E aí ele disse o seguinte, não é para desconfiar desses pacotes super baratos e promocionais, não fiz aquisição de um super pacote promocional. Tinha promoção, mas não era tão barato. Mesmo assim, corro risco de perder algo em torno de R$16 mil. A gente vai a um intervalo, na volta o Ronaldo responde sobre isso. E o Maurício também pode comentar, o Ronaldo respeita do projeto da desoneração da folha, né? Que deverá ser votado na próxima semana, e segundo o presidente Arthur Lira, inclusive ele espera a volta do presidente Lula, que hoje, inclusive agora pela manhã, já falou aqui na Rádio Star News pela manhã, está na reunião dos BRICS, né? E o presidente Lula comentou mais uma vez também. Tiver um rápido intervalo e voltamos com a parte final do programa de hoje, nesta quarta-feira, né, dia 23, dia aí que a gente tem muita movimentação de assuntos em todo o Brasil e no mundo também, né? Voltamos já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Laudo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 322383. 322383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação
com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse ingplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G Plus. Acesse ingplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Dos ingressos, já estamos de volta. 3 é mais importante. Vamos lá, já estamos de volta às 9h36, parte final do programa de hoje aqui, né? E mandar um abraço especial ao nosso aqui da vice-prefeita de Santos, também secretária da Mulher, né? Estou vendo aqui um trabalho muito bem feito em relação à mulher aqui da cidade de Santos. Vamos ver se a gente coloca aqui, inclusive, mensagem, Virgínia, a respeito desse trabalho. Parabéns à Renata Bravo, né, pelo trabalho junto à Secretaria da Mulher aqui do município de Santos também. Mas muitas, eu não vou poder passar o nome de todo mundo, então, genericamente, aqui o nosso querido Ronaldo Ferreira vai nos ajudar, ele que responde pelo PROCON Santos, coordenador, essa questão da 123 milhas, mas também a gente tem da aquisição de ingressos, nós temos de alguns bancos digitais, nós temos de lojas físicas e também o e-commerce, muita reclamação de e-commerce também, né? E muita gente também comentando, eu vou pegar da Sinira aqui, a Sinira que participa todo dia, a Sinira Abreu diz o seguinte, como a gente pode descobrir o número, viu, Virgínia, de lojas falsificando aí marcas, né? Ela citou Americanas, Magazine Luiza, Ponto Frio, Casas Bahia, site de venda, ela citou até o Kabum, que as pessoas estão cobrando, mas não é o site original. Agora, falou, diziam que o cadeadinho era segurança. Mentira! Essas lojas, esses sites falsos têm o cadeadinho, mas não são os sites. Agora ela diz, agora combinou com essa questão das empresas de viagem, né? Agora, no caso, 123 milhas. E depois a gente fala também do ingresso para arrematar, Ronaldo, por gentileza. As demandas da relação de consumos, elas são enormes. Nós passaríamos aqui horas falando a respeito, porque cada dia, infelizmente, o consumidor é surpreendido, né? São planos de saúde, bancos, sistema de transmissão de dados, telefonia, tudo hoje, são serviços, as concessões, serviços públicos, todas que acabam causando alguns transtornos ao consumidor. Mas vamos lá. A ordem do dia hoje, eu falava aqui instantes no nosso intervalo, né? Que está na pauta melhor, é 123 milhas. Né? A 123 milhas já vinha algumas reclamações ocorrendo há um tempo, os órgãos de defesa do consumidor já estavam recebendo algumas reclamações com relação
a aquisição, a execução do contrato, ou seja, após a compra daquela passagem, daquele pacote, as dificuldades muitas vezes. E culminou com essa surpresa, que foi no último fim de semana, dela anunciar que estava suspendendo todos os seus pacotes entre o mês de setembro e novembro. Ocorre que já tem coisas vendidas para julho do ano que vem. Exato. Já recebemos casos do PROCON de pessoas que compraram viagens internacionais para daqui a um ano. Né? E que, no entanto, já se há um cenário muito preocupante, porque se já não está se cumprindo o que vai de setembro a dezembro, como ela anunciou, que dirá daqui a um ano. Mas vamos lá. O que o PROCON fez de fato a respeito? Surpreendido todo o mercado, toda a sociedade com relação a esse comunicado da 123 Milhas, dizendo o seguinte, inclusive ela faz um comunicado dizendo que ela está suspendendo e que ela irá devolver em voucher. Ponto. Detalhe desse voucher que depois começamos a receber as informações. Fracionados, parcelados, ou seja, você pegou lá um voucher de, vou te dar R$2.000, mas ela está dando R$2.000 lá divididos, toma aqui 5 vouchers de 400 para você ir usando. Ou seja, já se fere o contrato. Quando o consumidor foi lá, ele comprou para aquele pacote específico e não fracionado. Então já foi ferido. Agora, a grande preocupação é o que o PROCON fez nesses dias. Na segunda-feira, o PROCON notificou. O que é a notificação? A notificação do PROCON, ele é um ato preparatório, porque você não tem as informações necessárias da condução. Você houve um aviso da 123 Milhas ao mercado, dizendo, olha, não tenho condições de arcar com o que contratei. Mas acabou, e aí? Sim. O que é que faz o PROCON? Tudo bem, você não tem, mas vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer, estou te notificando que é um preparatório para as sanções que virão. E o que, inclusive, a possibilidade não só de sanções, mas talvez até de firmar um termo de ajustamento de conduta para poder ressarcir os consumidores. Por hora, nesse auto-notificação, o que quer o PROCON? Que ela informe quantos consumidores estão sendo impactados, que tipo de plataforma ela vai recepcionar as reclamações dos consumidores para aquela resposta, quais as propostas que ela vai apresentar, considerando, acima de tudo, que pelo Código de Defesa do Consumidor, o consumidor tem o direito à devolução em dinheiro. Ela está, olha, estou te dando voucher. Não, mas o Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor a devolução daquele serviço contratado em dinheiro. E ela até agora não sinalizou isso. Então, essa notificação, ela passa pela informação do número de pessoas que estão sendo impactadas, dos valores que ela se dispõe a pagar, da forma que ela quer pagar, porque ela anuncia o seguinte, eu vou te dar um voucher, exatamente, eu vou te dar um voucher com 150% de correção. Mas em cima de quê? Do nada? Em cima de um parcelado para daqui 6 meses, um ano? Então, isso não atende e isso não corresponde ao direito assegurado ao consumidor. Então, o primeiro ato do PROCON, que não há outra condição de nós o fazermos, notificar para nós recepcionarmos todas as informações. Quem fez essa notificação foi o PROCON São Paulo. Nós, enquanto conveniados do PROCON São Paulo, inclusive amanhã eu estarei em São Paulo. Ele redireciona isso para todos os PROCONs? Todos os PROCONs do Estado de São Paulo, né? Todos os PROCONs do Estado de São Paulo. Inclusive amanhã, eu particularmente estou em São Paulo, numa reunião lá, onde um dos assuntos será 123 Milhas. Né? Por quê? A notificação saiu, foi na segunda-feira, o prazo para a resposta foi até ontem à tarde. Hoje, logicamente, o PROCON está se debruçando, a Diretoria de Relações Institucionais, a Diretoria Jurídica, a Diretoria de Fiscalização, está se debruçando sobre as informações para que nós possamos ter um direcionamento. Os melhores caminhos, né? Exatamente. Por hora, o que é que nós podemos falar ao consumidor? Tá? Uma orientação. Primeiro, não aceite o voucher. Isso já é uma posição definida por nós no PROCON desde a última segunda-feira. Não aceite o voucher. Não faça nenhuma... não repactue aquele contrato, aquele compromisso que você assumiu. Por hora, procure os órgãos de defesa do consumidor, faça a reclamação, desde já. Quanto ao valor,
Quais as repercussões que isso poderá ter? Quantas pessoas que já adquiriram o pacote, vamos lá, ela adquiriu tão somente as passagens aéreas e não a hospedagem. Tá? Com a não possibilidade dela viajar, ficou prejudicado o contrato dela da hospedagem, ficou prejudicado já o que ela já pode ter pago com relação ao transporte dela da cidade que ela reside até um aeroporto. Exato. Ao PROCON, danos morais, por exemplo, o PROCON não vai discutir essa questão dos danos morais, não está no âmbito da competência do PROCON, está no âmbito do Poder Judiciário. Aí cabe a pessoa procurar Cabe a pessoa procurar, exatamente, mover uma ação. Então, por hora, a nossa orientação, não repactue nada, tá? Faça as reclamações no órgão de defesa do consumidor. De que maneira? Para que você faça o registro, desde já, do seu prejuízo. Tá? E, a partir daí, nós vamos receber, já recebemos ontem, a resposta da 123 Milha. Hoje está sendo estudado, analisado, e, na sequência, o PROCON irá também informar aos consumidores quais as tratativas. É um cenário muito caótico, tá? É importante aqui, o PROCON não tem o poder, vamos dizer, se a empresa quebrar, nós não temos como ir lá e tirar o dinheiro da empresa. Não, isso daí nós vamos tentar a menor forma possível de que a empresa responda, até para nós conhecermos qual a saúde financeira. Quem comprou algum pacote agora, nos últimos dias, e vai efetuar pagamentos, como deve manter essa ligação com a empresa? Esse é um problema que a empresa está tendo, que nós estamos aguardando. A empresa não está atendendo os consumidores. Essa é um fato, ela não está atendendo o consumidor. Tem gente que faz um parcelamento no cartão de crédito? Sim, aqui está. O que eu digo é o seguinte, a questão do cartão de crédito, quando você colocou no cartão de crédito, a obrigação já não é mais com a empresa, era com a administradora do cartão de crédito. Porque ela já remunerou a 123 Milha. Tá? A sua relação agora do ponto de vista de financeiro, tá? Ele está com a administradora do cartão de crédito. Do ponto de vista da prestação de serviço do contrato, está com a 123. Então, o que nós, daquilo que está parcelado no cartão de crédito, a pessoa deve pagá-lo para não ter o seu nome negativado e isso não gerar juros sobre juros. É só buscar orientação com a empresa do cartão de crédito. Exatamente, com o cartão de crédito. Por quê? A operação já foi feita, a 123 já recebeu esse dinheiro. A verdade é essa. A administradora do cartão vai alegar isso para você. A administradora do cartão, o que você tem que fazer? Fazer a sua reclamação no PROCON em relação a isso, para o ressarcimento do que foi pago. Toda a operação ela tem sido feita no cartão de crédito. Alguns pagaram à vista em Pix. Sim. Muitas das operações foram essas. Então, neste momento, o que é que nós temos de fato? A notificação, em cima da notificação do PROCON, a partir de hoje, está se debruçado os técnicos do PROCON, jurídico, fiscalização, relações institucionais, está verificando a resposta, tá, para aquilo que nós já solicitamos, que é uma plataforma para que ela atenda ao consumidor, ela não pode se recusar, e orientando os consumidores já fazerem as suas reclamações nas plataformas do PROCON São Paulo e do PROCON Santos, que você pode fazer, ou até pessoalmente nos postos de atendimento do PROCON. Para finalizar com você, Ronaldo, e pegar o comentário final do Maurício, qual o contato do PROCON Santos? Porque muita gente aqui, eu não vou conseguir colocar o nome, mas reclamando demais, não só da 123 Milhas, mas de outras agências aqui que tinham uma maneira ou outra, alguma linha com a 123 Milhas. São aquelas famosas parcerias que vocês estão citando. Qual o contato do PROCON, Ronaldo? Aqui no atendimento presencial nosso, ele se dá na unidade do Poupa Tempo, na Rua João Pessoa 246, e nós temos um atendimento presencial também, na Rua Barão de Paranapiacaba, número 28, num convênio que nós temos com a Universidade Unimes. Tá? Atendimento das 9 às 16 horas. Essa reclamação também pode ser feita através do nosso site, proconsantos.sp.gov.br, procon.santos.sp.gov.br. E também na plataforma do PROCON São Paulo, procon.sp.gov.br. Tá? E também você pode fazer no consumidor.gov.br. São todas plataformas da relação de consumo que ele deve registrar a sua reclamação. Por hora, a nossa orientação é você ir registrando e nós teremos novidades. Eu, particularmente, vejo com muita preocupação, Maurício, da saúde financeira da empresa, dela responder
tá, as expectativas dos nossos consumidores. Não é? Se anuncia aí um quadro meio preocupante, mas nós estamos trabalhando no sentido de minimizar o máximo possível os impactos causados aos consumidores. Maurício, essa questão dessas empresas com um grande apelo publicitário, estão na mídia, a gente vê várias áreas econômicas no país. Se é uma má administração, em alguns momentos a gente pode combinar até o pensamento de até uma maneira de prejudicar o consumidor. A gente está tendo essa fusão de vários problemas com vários segmentos, né? Não somente o varejo, o atacado, mas empresas de turismo. É uma preocupação que o governo tem que ter, também ter uma orientação, uma fiscalização, Maurício? Sem dúvida, sem dúvida. A gente comentava antes que, como dizem os americanos, né, não existe almoço grátis. Então, quando se oferece alguma coisa com um desconto muito grande, por mais que você possa até entender qual que é de que maneira que aquela empresa trabalha, pegando, por exemplo, voos em horários com menor ocupação, sim, na madrugada, enfim, hotéis com período de baixa procura, isso. Enfim, mas assim, o que a gente percebe e o que se coloca de modo geral, passou de 20% de desconto em relação ao que chama de preço normal, cuidado. Fique atento. Cuidado, fique atento, porque milagre ninguém faz, né? Você tem situações especiais e tal. Então, esse é um ponto. Com relação, o Ronaldo lembrou bem, a gente tem hoje muita atuação dessas plataformas, são plataformas digitais, são muitas empresas, muitas startups que cuidam desse tipo eles juntam os prestadores de serviços das várias áreas envolvidas, no setor turismo, por exemplo, você tem todo o nicho de hospedagem, tem todo de transporte aéreo, dos prestadores de serviços de transfers, enfim, tem, né, a área de divertimento, enfim, sim. Você tem todo, é um segmento que, aliás, é um segmento super importante, cada vez mais importante para a indústria de todos os países, que é a indústria do turismo, e essa plataforma ela acaba sendo um gerenciador dessas, junta todos esses interesses, pegando o consumidor aqui com todos esses prestadores de serviço, tá, e faz essa junção e cobra por isso. Tá. O que ocorre, né, que você comentou? A gente carece ainda de uma legislação específica em relação à atuação dessas startups. E se não tem uma legislação específica, não há que se falar em fiscalização também. Sim. Então, é meio que está um vale tudo, né, nessa questão. E aí a gente começa a ver essas situações. Quem sabe, né, Maurício, com essa reunião que o Ronaldo citou, do PROCON, possamos ter ali alguns meandros e algumas possibilidades. Vamos aos comentários de encerramento do programa desta quarta-feira, Virginia, por gentileza. Dirinha Couto, bom dia, amigos. Alô, São Bernardo. Ailton Cláudio Ribeiro, bom dia a todos, excelente programa. Parabéns ao Ponto a Ponto e aos convidados. Sérgio Santana, bom dia, Edu, dois grandes convidados. Manda um abraço para a Verusca de Moraes, ela falou parabéns pelos comentários e já vi várias pessoas não ter a solução resolvida, mas o PROCON bom caminho, mas ações judiciais são talvez a melhor maneira para resolver, principalmente para receber os valores. Foi o que nós comentamos aqui com o Ronaldo, mas ela diz, a busca pelos seus direitos com o PROCON é sempre o primeiro passo. Parabéns pelo programa. Obrigado, Verusca. Você que é do Vale do Ribeiro, hein? É aí de São José dos Campos, obrigado. Vale do Ribeiro, não, Vale do Paraíba, São José dos Campos, obrigado. Maurício Franco, gestor em finanças, obrigado sempre com seus comentários muito pontuais, né? E você não caiu em nenhum golpe do Viagogo, nada, estará, se Deus quiser, assistindo o show em breve aí de um grande músico que tocou numa bandinha que parece que fez sucesso, tal de Beatles, né? Um pessoal de Liverpool, né? Uma molecada de Liverpool que fez um certo sucesso, né? Exatamente. Estaremos lá assistindo, se Deus quiser. Se Deus quiser, no final do ano estaremos lá. É dia 9. Dia 9 estaremos lá. Um tempo atrás me perguntou aqui a questão da banda, qual que era, né, a preferida. Eu falei dos Beatles, então não poderia deixar de estar lá com certeza. Sir Paul McCartney. Deixa eu mandar um abraço ao Pepinho Macia, né? Mandar um abraço para ele, ligar para ele. Fiz lá contato. Como o Pepinho Macia, filho do seu Pepe o Canhão, é conhecido no mundo da música, hein? Gente de vários pontos do Brasil e fora. Ele que esteve recentemente na Alemanha e também na Eslovênia. Ronaldo Ferreira, obrigado, parabéns pelo trabalho. A PROCON, uma entidade muito importante. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para o Ricardo Muso. Ricardo Muso, que estava como assessor de comunicação do PROCON São Paulo. Amanhã nós estaremos numa reunião lá também. Manda um abraço para ele. Trabalhamos juntos na Rádio CBN, grande profissional. Tem um grande defeito, é corintiano. Dá para reclamar dele no PROCON? Não dá. Não dá. Mas fazer o quê? É brincadeira, viu, gente? É brincadeira. Ronaldo, um abraço, bom dia para você. Muito obrigado. Registrando aqui que o PROCON é um órgão vinculado à Secretaria de Defesa da Mulher, Direitos Humanos e de Cidadania da Vice-Prefeita
prefeita Renata Bravo. E nos mantém informado dessa reunião em São Paulo, muito importante para todos os Sem consumidores dúvida, do Brasil inteiro aqui, na sequência aqui. Virgínia, vamos embora? Só lembrando, hein? Tchau, tchau. Nosso aplicativo está quase pronto. Acho que dentro de mais 2 dias, liberado para os nossos ouvintes em todo o planeta. Isso. Legal demais, aumentando ainda mais a audiência da Rádio Star News Santos.com para você, 24 horas com música e informação. Gente, guarde o casaco, guarde o cachecol e vá com o protetor solar. Mas dentro de 2 dias vamos inverter essa moeda. Tchau. Você acompanhou o Ponto